Namastê. Sou o mestre Alec Hoffer, líder do Templo Sofiânico. Você está no canal Shintoísmo Cristão e espero que você já tenha se inscrito no canal. Senão você vai perder os vídeos, hein? Tem muita coisa legal para você ver. Se não inscreveu, se inscreva. Não esquece de curtir o vídeo quando a gente terminar. E sabe que a gente tem tratado aqui de contradições da Bíblia, né? É conceito firmado já no Templo Sofiânico de que existem, no mínimo, dois espíritos na Bíblia, né? O espírito de Cristo e o espírito do Deus do Antigo Testamento, que é justamente o opositor, o adversário de Cristo. Só que as pessoas não leem a Bíblia. E é compreensível, é um livro grande, chato, então é compreensível que elas não leiam a Bíblia. Marcado durante muito tempo como uma coisa repressora, e eu fico besta, porque muitas Bíblias evangélicas têm até um plano de leitura da Bíblia, sabe? Assim, é como ler a Bíblia em um ano. O cara lê, mas não entende, entendeu? Ele não compreende o que está lendo, porque ele já lê cheio de preconceitos. Então, eu sei que dói, tem gente que vai dizer, o falso profeta falando, mas a pessoa fala que é falso profeta, mas também não refuta. Eu quero mostrar para vocês aqui, segundo a embromologia, Deus não muda, né? Então, se Deus não muda, e o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento são a mesma figura, rola uma hipocrisia muito grande, porque ele matou um montão de gente, colocou um monte de mandamentos, depois não veio nem morrer, mandou o filho para morrer no lugar dele. Não faz o menor sentido, não faz sentido. O Deus que as igrejas adoram, ele é uma incoerência. É um absurdo. O Deus das igrejas, conforme a embromologia constrói, ele põe pessoas dentro da igreja que deveriam estar fora e deixa de fora quem deveria estar dentro. Talvez você que está me ouvindo seja ateu, ou pelo menos um crítico da Bíblia. E essa crítica da Bíblia é teu espírito inquieto, confuso com o que é apresentado intelectualmente, teologicamente, você está em guerra. Então eu estou tentando ajudar você a vencer essa guerra. Achar o Deus que mora dentro de você, o Espírito de Deus dentro de você. Para isso, eu separei aqui, para você não ficar passeando demais pela Bíblia, eu separei uma sequência no mesmo livro, para ficar fácil. Depois a gente só vai ler um outro livro fora, mas a gente vai ler tudo no mesmo livro da Bíblia, que é o livro de Deuteronômio. Eu separei aqui uma sequência de mandamentos bizarros, porque dizem que Deus não muda, né? Dizem que Deus é amor. E no Novo Testamento ele é chamado de amor mesmo. Então, se ele é amor, eu gostaria que você me acompanhasse nas leituras aqui de alguns mandamentos do Antigo Testamento, que vão apontar incoerências, contradições, mentiras e a absoluta ausência de amor. E isso está na Bíblia. Ok? Então me acompanhe aí. Se você não tem Bíblia, leia depois. Mas anota tudo, tá? Vou começar com Deuteronômio capítulo 20, versículos 11 até o 16. Deuteronômio 20, do 11 ao 16. Ele está dizendo aqui o que eles deveriam. Eu vou ler o 10 primeiro, tá? Então vou ler a partir do 10. Quando chegares a alguma cidade a combatê-la, apregoar-lhes-á a paz. Então eles iam chegar, está falando a ordem do que os hebreus deveriam fazer. Então eles chegavam numa cidade, eles deveriam apresentar primeiro uma proposta de paz. Ele falou, legal, Deus é justo, né? Vai vendo. 11. E será que, se te responder em paz e te abrir as portas, né, deixar você entrar, todo o povo que se achar nela te será tributário e te servirá. Viu a paz? Não é paz mesmo. Vamos coexistir. É paz no sentido, nós não vamos lutar com vocês, mas vocês vão ser nossos servos e tributários, vão ter que pagar imposto, pagar tributo para nós. Não é paz. Agora vamos dizer que o povo fala assim, eu não quero isso não. Porém, se ela não te fizer paz contigo, mas antes te fizer guerra, então a sitiarás, quer dizer, você vai cercar a cidade toda. E o Senhor Deus a dará na tua mão, e todo varão que houver nela passarás ao fio da espada. Todos os homens tinham que morrer.
salva as mulheres e as crianças e os animais, e tudo o que houver na cidade, e todo o despojo tomarás para ti, e comerás o despojo dos teus inimigos que te deu o Senhor teu Deus. Quer dizer, você vai comer tudo que eles têm, as mulheres serão suas e as crianças também serão suas. Então os animais eles iam pegar para trabalhar para eles, na lavoura deles. As mulheres iam se tornar mulheres deles, porque aí os filhos que nasceriam seriam hebreus. E as crianças seriam educadas na lei deles para também crescerem como hebreus. Você que acha que judaísmo é uma etnia, você está enganado. Eu aconselho você a procurar o livro do judeu Solomon Sand, A Invenção do Povo Judeu e a Invenção da Terra de Israel. O judaísmo é uma religião, não é uma etnia. E aqui está bem claro, como é que a criança vira judeu? Vira judeu porque é criado por pai judeu. Os filhos que a mulher tiver vão ser criados na lei hebreia, de Moisés. É uma religião, ok? Aí ele diz, assim farás a todas as cidades que estiverem muito longe de ti, que não forem da cidade dessas nações. Então essa era uma ordem para fazer com as cidades fora de Canaã. Canaã é aquela região onde hoje, teoricamente, é onde hoje é a terra de Israel, o estado judeu. As nações longe, fora de lá, e que nos inclui, era esse o mandamento, os homens tinham que ser mortos. E as mulheres tornar mulheres deles. Porém, das cidades destas nações, que o Senhor teu Deus te dá em herança, nenhuma coisa que tem fôlego deixarás com vida. Então, nas cidades longe, pegue as mulheres, as crianças e os animais, e matem os homens. Nas cidades de Canaã, mata tudo, não deixa ninguém vivo. Espera aí. Um dos mandamentos lá de Êxodo 20 não era não matarás? Ele está mandando matar. Qual mandamento se cumpre? Ou será que é muito fácil entender que é não matarás um hebreu, mas o não hebreu você pode matar? Será? Bom, eu falei será, tá? Você que pensa aí. Aí, coisas bonitas. Leitura edificante para alegrar o coração. Deuteronômio capítulo 21, versículos 10 a 14. Mulheres, prestem atenção. Quando saíres a peleja contra os teus inimigos e o Senhor teu Deus os entregar nas tuas mãos, e tu deles levares prisioneiros, é o que ele acabou de falar no 20, né? E tu entre os presos vires uma mulher formosa à vista, e a cobiçares e a quiseres tomar por mulher. Espera, o último mandamento da lei não era não cobiçarás a mulher do próximo? Será que é só o próximo judeu? O outro que não é hebreu não é próximo? Porque ele diz, se você cobiçar e a quiser tomar por mulher, está autorizado cobiçar, está autorizado tomar por mulher. Incoerência ou mentira? Ou 2 pesos e 2 medidas, que o Deus do Antigo Testamento diz que não faz isso. Que diz que não faz acepção de pessoas. Não faz acepção de pessoas? Os cananeus tinham que morrer. As cidades longe morriam os homens. Não faz acepção de pessoas? Bom, versículo 12. Se ele quis pegar a mulher, né? Aí então a trarás para tua casa, e ela raspará a cabeça e cortará suas unhas. Despirá a veste do cativeiro, e se assentará na sua casa, e chorará a seu pai e sua mãe um mês inteiro. Quer dizer, ela passaria um mês inteiro lamentando que perdeu a família. Cabeça raspada, unha cortada. E depois entrará ela, penetrará, fará sexo com ela. E tu serás seu marido e ela tua mulher. E será que se te não contentares dela, depois que fez sexo com ela, não gostei, muito fria, muito parada, não gostei. Deixarás ir à sua vontade. Ir para onde? Ele tomou a cidade dela, matou todos os homens da cidade, as mulheres foram escravizadas, as crianças também. Ir para onde? Mas de sorte nenhuma venderás por dinheiro, nem com ela mercadejarás, pois a tem humilhado. Isso quer dizer que as que eles não faziam sexo, eles vendiam. Tráfico humano, ok? Escravas sexuais. Começa na Bíblia. Autorização de Deus. Essa que ele já fez sexo não podia, mas as virgens podiam. É o que se infere do texto logicamente. Em Bromólogos, é a lógica. É a lógica. Olha que bizarro isso. Ele raspa a cabeça, corta a unha, e o pior é que Deus, o Deus aqui, sabe que é uma humilhação. E ele é que dá autoridade, ele é que está dizendo o que tem que fazer com ela.
Deixa ela chorar a perda de tudo, porque ela perdeu tudo por um mês inteiro. Depois transa com ela. E se você não se contentar dela, manda ela embora. Deixa ela ir livremente. Livremente para onde? Essa mulher se transformava no quê? Depois ele mesmo vai, mais adiante no próprio livro, vai falar, não pode ter rameiras, ou seja, prostitutas no meio do teu povo. O que essa mulher ia virar? O que ela ia se tornar? Ela ia viver de quê? Ela ia viver como? Ela não tem terra, ela não tem pai, ela não tem mãe, ela não tem marido, não terá, porque ela foi desonrada. E é o que eu falei num vídeo anterior. Veja que esse desdém, que essa sexualidade que usa, satisfaz o meu desejo, porque diz que ele que cobiçou a mulher. Eu me cobicei, me satisfiz, joguei fora. Veja que se você tem esse espírito, você ainda está também no Antigo Testamento. Aí ainda no capítulo 21, versículo 18, essa é dura de engolir. Quando alguém tiver um filho contumaz e rebelde, contumaz, né? Contumaz e rebelde, quer dizer, alguém que não obedece, que insiste no erro. Que não obedecer à voz de seu pai e à voz de sua mãe, todo mundo até no mínimo 17 anos, né? E castigando eles, lhes não der ouvidos, quer dizer, a fase comum da rebeldia de todo adolescente. Qual era a ordem do Antigo Testamento? Então seu pai e sua mãe pegarão nele, tem que ser o pai e a mãe, não é o vizinho, não é o irmão. O levarão aos anciãos da sua cidade e à porta do seu lugar, e dirão aos anciãos da cidade, este nosso filho é rebelde e contumaz, não dá ouvidos à nossa voz, é um comilão e beberrão. Então todos os homens da cidade o apedrejarão com pedras até que morra, e tirarás o mal do meio de ti para que todo Israel ouça e tema. Isso é o Deus do Antigo Testamento dando uma ordem. O que eu faço? Como você trata seu filho rebelde? Seu filho bebe, ele está adolescente e está indo para a baladinha da faculdade e está bebendo. O conselho da Bíblia, pai e mãe, pegue seu filho, leve para os pastores, que são os anciãos, e toda a congregação, a igreja toda o apedreje. Dá para engolir um negócio desse? Dá para pensar que isso é um Deus justo? Que é um Deus que é amor? Eu estou lendo a Bíblia. Esta lei é da qual nós fomos libertados pelo sacrifício de Jesus Cristo. E que as pessoas insistem em guardar e dizer que é a palavra de Deus. Deuteronômio capítulo 22, versículo 5. Não haverás trajo de homem na mulher, e nem vestirá o homem veste de mulher, porquanto qualquer que faz isto, abominação ao Senhor teu Deus. Homens, meninas, lésbicas, é o Antigo Testamento que te condena. Não é Jesus. As meninas que vestem roupas de meninos, não é Jesus que te condena. Travestis, que possa estar me ouvindo, ou um travesti que você conhece, sinto muito. Se você, o sentimento que você tem por ele, de repente de aversão, de crítica, não é de Jesus. Não vem do Novo Testamento, não vem do Espírito Santo. Vem de Jeová. Ele disse que é abominação. É Jeová falando. Agora, engraçado isso aqui, ó, versículo 11. Não te vestirás de diversos estofos, de lã e linho juntamente. Você acredita que isso é pecado? Se você tiver com uma cueca de algodão e uma calça de linho, você quebrou a lei, você desobedeceu. Ou vamos supor que a sua roupa, ela mistura os dois estofos na mesma roupa. Olha que... Aí você pega, eu estou lendo o mesmo capítulo 22. Aí ele está preocupado que a mulher vista roupa de homem ou o homem roupa de mulher. E preocupado com a quantidade de tecido, se o estofo da roupa é de dois tipos diferentes. O que isso tem a ver? Então quem acha que quando você... Isso é pecado, aquilo não é pecado, isso aqui, ó, pecado é tudo que a lei manda e você não cumpre. Isso aqui era pecado. Quem é que nunca pecou esse pecado aqui? Ah, mas isso é muito besta. É uma incoerência, é uma armadilha. Você está entendendo? É para não cumprir, não é para cumprir. É isso que Paulo falou lá em Romanos 7. É para não cumprir, é uma armadilha para você ficar pulando de um pé no outro e até uma hora que você cai e tua consciência pesa e você fica preso, escravo. Esse é o espírito, essa é a razão do Antigo Testamento.
Agora tem uma coisa bem bizarra aqui. Quer dizer, tudo que eu estou lendo é bizarro, né? Mas eu vou falar de novo para as mulheres. Versículo 13 de Deuteronômio 22. Quando um homem tomar mulher e quando a ela, entrando a ela, a aborrecer, olha que coisa. Você vê, sempre depois que ele transa com ela, aborrecer quer dizer odiar. Aí diz por que ele ia falar. Ele ia imputar coisas escandalosas. E contra ela divulgar uma fama, dizendo, tomei esta mulher e me cheguei a ela, porém não a achei virgem. Então ele está falando, ele transou com ela e viu que ela não era virgem. E há controvérsias, né? Até parece que é assim. Parece que é fácil assim, né? Bom, olha isso. Então o pai da moça e sua mãe tomarão sinais da virgindade da moça e levá-los-ão para fora dos anciãos da cidade à porta. Olha que, meninas que estão me ouvindo, olha que vergonha. Sabe o que são os sinais da virgindade? Ele ia pegar o lençol manchado de sangue. Primeiro que dizem que a Bíblia é inerrante, né? Dizem que, quando os pastores dizem que a Bíblia é inerrante, dizem que acerca de tudo que ela se pronuncia, ela está certa. Por exemplo, quando Josué, no livro de Josué, manda o sol parar, tá certo. Ué, mas não é o sol que gira em torno da terra, não é o sol que para. É a terra que gira em torno do sol. Mas não, mas a Bíblia está certa. A Bíblia dá a entender que a humanidade existe há 6.000 anos, a Bíblia está certa. Isso é um absurdo, não é todo ímã que se parte e sangra. O ímã é um tecido, é uma pele. E existem muitos tipos de ímã. Tem ímã que não parte nunca. Então, quer dizer, se o pai não quisesse que o destino da filha fosse terrível, ele teria que forjar essa prova. É que é um caminho da desonestidade. Agora, olha que vergonha. Que seja o sangue da menina ou não, imagina todo mundo, imagina seu pai fazendo isso. Pegando o lençol, vai lá para a porta, né, que é o que está escrito aqui, levar lousão para fora, para os pastores, na porta, e falar, olha aqui o lençol, minha filha era virgem, sim. E o pai da moça dirá aos anciãos, eu dei minha filha por mulher a este homem, porém ele a aborreceu. E eis que lhe imputou coisas escandalosas, dizendo, não a achei virgem, tua filha, porém eis que os sinais da virgindade de minha filha estenderão lençol diante dos anciãos da cidade. Então os anciãos da mesma cidade tomarão aquele homem e o castigarão, e o condenarão a 100 ciclos de prata, e darão ao pai da moça, por quanto divulgou uma fama, sobre uma virgem de Israel. E lhe será por mulher, quer dizer, você ia ter que ficar casada com o cara, todos os dias, e não a poderá despedir. Então o cara ia ter que pagar uma multa e ia ter que ser seu marido para sempre. Você ia querer muito esse marido, né? Ok. Agora veja, isso, se ela fosse virgem, ele pagava multa e tinha que ser marido dela. E a multa não era para ela, a multa era para o pai dela. Agora veja o que aconteceria se fosse verdade. Porém, se este negócio for verdade, que a virgindade se não achou na moça, então levarão a moça à porta da casa de seu pai, e os homens da sua cidade a apedrejarão com pedras até que morra, pois fez loucura em Israel. A loucura é de Deus. Quem está fazendo loucura é esse Deus aqui. Se o cara acusa a menina de não ser virgem, ele paga a multa para o pai dela. Agora, se ela não é virgem, ela morre. E você, evangélico, diz que Deus não faz acepção de pessoas. No versículo 23 e 24, diz que se uma mulher for atacada por um homem na cidade para ser estuprada e não gritar, ela e o homem serão mortos. Olha isso. Imagina, o cara tá com a faca no pescoço da menina, ela vai morrer de qualquer jeito. O cara põe uma faca, ela não grita. Aí ela grita, ela tem que gritar, porque tem por trás desse entendimento uma coisa de que, se ela não gritou, ela gostou. Se ela não gritou, ela queria. Ela vai morrer de qualquer jeito, que se dane, ela tem que gritar. Agora, aí o texto continua até o versículo 29. Agora se foi no campo e não tinha ninguém por perto, aí tudo bem. Ela não é culpada. Porque ela gritou, mas não tinha quem livrasse. Isso é loucura. Quem está fazendo loucura aqui é o Deus de Israel. E isso tudo está na Bíblia. Isso quem está falando, segundo a Bíblia, é Deus falando para Moisés e Moisés registrando a lei. Em Deuteronômio 24, versículo 16, diz que os pais não morrerão pelos filhos, nem os filhos pelos pais. Cada qual morrerá pelo seu pecado. Só que lá no segundo livro de Samuel, Davi engravida uma mulher chamada Betseba. A criança de Betseba nasce. Davi pede perdão a Deus quando ele é confrontado pelo profeta.
E aí o profeta diz para ele, o profeta Natan, o pecado foi traspassado, o teu pecado passou, mas como você envergonhou o nome de Deus, Davi tinha 7 mulheres, mas uma que diferença fazia. Como você envergonhou o nome de Deus, a criança que você gerou vai morrer. Ele acabou, está escrito aqui, Deuteronômio 24, versículo 16, os filhos não morrerão pelos pecados dos pais, e nem os pais morrerão pelos pecados dos filhos, mas o filho de Davi, do querido Davi, do homem segundo o coração de Deus, Davi, que ganhou até novelinha na Rede Record, o filho deste homem muito fiel, muito obediente, que guerreou as guerras do Senhor, morreu por causa do pecado dele. Davi ficou orando e pedindo para que a criança não morresse, em jejum para que a criança não morresse, e mesmo assim ela morreu. Isso é o Deus do Antigo Testamento. Esta coisa é o Deus adorado nas igrejas. Meu coração é contra esse Deus. Meu espírito é contra esse Deus. Se teu espírito também é contra esse Deus, escreve para mim. novoeon52@gmail.com novoaeon52@gmail.com. Vamos unir forças. Quero você livre e vamos libertar outros, ok? Tá na Bíblia, viu, evangélicos? Na tua palavra de Deus. É palavra de Deus. E olha que palavra. Eu não quero isso para mim. Eu não quero isso para você. Seja livre. Namastê.